Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e a gente vai pintar hoje um suculento tomate. Hoje eu trouxe para vocês um tomate que eu ensinei numa aula online em 2018. Essa aula ainda está à venda e tem vários outros elementos, como batata, batata doce, cenoura, tem uma mesa, fundo e etc. Mas o tomate, apesar de algumas coisas já terem mudado de 2018 para cá, o meu estilo de pintura, ou parceiros e etc, ele tá muito suculento, bem bonito, bem vermelho, ó, tenho certeza que vocês vão gostar. Vou postar alguns riscos de tomate, tá, nas redes sociais para vocês treinarem o que a gente vai aprender aqui nessa aula. Nós vamos aprender o tomate fechado e o tomate aberto. Então vai ser um aprendizado assim bem legal para vocês aplicarem em vários outros trabalhos. Então chega de papo, bora lá pra aula! Hoje a gente vai pintar os tomates. Esse tomate inteiro e o tomate meio aberto. 1/4 do tomate, né? E por quê? Porque ele tá embaixo das flores, né? Está em cima das cenouras, embaixo das flores. Então, a gente pintou primeiro a cenoura, agora vai pro tomate, depois vai pras flores e assim por diante, tá? Nós vamos usar, para começar a preencher, 3 tons de vermelho. Então, nós temos aqui o vermelho escarlate, o vermelho vivo e o vermelho tomate. Então, nós temos escarlate, tomate e vivo, tá? Nessa ordem. Então, nós vamos mesclar aí o uso dessas cores. Prestar bastante atenção para que a gente possa fazer um bom trabalho, tá? Eu vou tirar um pouco da visão de vocês. Não sei se vai aparecer no vídeo. Aparece sim. Porque eu preciso pintar esse tomate, tá? Então, eu vou tirar um pouquinho aqui. Se não aparecer, eu vou falando quais são as cores que eu estou pegando, tudo bem? Bom, vamos lá. Para as partes mais escuras, vou usar o vermelho escarlate. Lembrem-se que tons vermelhos a gente não usa diluente, tá? Então, eu vou preencher com o vermelho escarlate. Por que aqui é mais escuro? Porque tem a sombra desse tomate meio aberto sobre o tomate inteiro. Olhem o desenho. Reparem no desenho que eu tô fazendo. Eu tô seguindo, as minhas pinceladas seguem o meu desenho, né? O meu risco. Desse lado aqui, que é o lado esquerdo, direito, a gente também determinou que ia ser um pouco mais escuro. Ultrapassou, tira o excesso. Ou com a unha ou com um pincel limpo, tá? Mas aqueles lixados bem durinhos. Qual é o pincel que eu tô usando agora? Eu tô usando da Condor, número 8. Não usem o diluente, como a gente já mencionou. Aqui, para cor intermediária, eu vou usar o vermelho tomate. O que é cor intermediária? Entre a sombra e a luz. Então, é aquela que fica no meio. Olha a pincelada, seguindo o meu desenho. Então, a minha pincelada não é na horizontal, não é na vertical, ela segue o meu desenho. Cuidado para não passar em cima das folhinhas, tá? E aqui no meio, eu vou usar o vermelho vivo. Que é onde tem mais luz. Aqui eu continuo com o vermelho tomate. Que são as laterais, né? Não tem muito segredo, agora eu só tô preenchendo, certo? Aqui embaixo da folhinha, eu vou colocar um pouquinho de vermelho escarlate.
porque a folhinha faz uma sombra. O vermelho vivo no meio do tomate, tá? E aqui eu posso colocar mais vermelho de tomate. No vídeo já dá pra vocês notarem a diferença das cores. Ah, mas é tudo vermelho. Sim, mas cada vermelho tem uma tonalidade. Não foram feitas só pro fabricante vender mais tinta, não. Embaixo da folhinha, tô usando o vermelho escarlate. Aqui o tomate. Tentem preencher todos os buraquinhos do tecido. Não pode deixar nenhum buraquinho branco. Senão depois fica estranho. Aqui eu posso continuar preenchendo com esse mesmo pincel, mas se eu achar que o pincel é muito grande, eu posso usar um menor, tá? Então, uso o vermelho escarlate e um pouquinho do tomate. Vou usar um menorzinho pra gente não escapar muito da área. Vou usar aqueles que vocês já conhecem, que sabem que eu gosto do acabamento. Por que é importante a gente não sujar a sépala? Porque ela vai ser verde e verde não costuma apagar o vermelho, tá? Então, se a gente borrar, pode não conseguir apagar depois. Por isso que o ideal é não ultrapassar a sépala. Vou preencher com mais vermelho, porque conforme vai secando, dá pra gente ver onde tá faltando tinta. Ó, apaguei a luz, que dá pra ver um pouquinho melhor onde falta tinta. E aí, eu vou preenchendo aonde falta. Tenta não mudar a pincelada que você usou anteriormente, tá? Ok? Enquanto seca, vamos arrumar o fundo. Eu vou arrumar esse fundo aqui com um rústico pra deixar ainda mais evidente. Mas depois vai vir uma luzinha aqui, porque a superfície do tomate é refletora, então a gente pode pôr uma luzinha bem destacada. Vamos arrumar aqui o fundo, que continua aqui desse lado também. Bom, agora que já está seco, a gente vai para os detalhes desse tomate. Ele não tá totalmente seco, mas ele não tá úmido a ponto de encharcar. Então, a gente vai usar o vinho, o rosa bebê, e depois de totalmente seco, a gente vai usar o branco, tá?
Então, vamos lá. O que a gente vai fazer com o vinho? Vai fazer a sombra aqui. Lembrem-se que sombra não costuma ser muito lisa, tá? O que é lisa? É espalhada. Eu não tô usando a sombra para preencher o espaço. Eu tô usando a sombra exatamente para fazer sombra. Então, a sombra, vamos lembrar da sombra do pincel, é bem marcada, tá? A sombra é bem marcada. Quando a gente preenche, como a gente preencheu com os 3 tons de vermelho, a gente preencheu espalhando a tinta mesmo. Agora, a gente não espalha tanto. Principalmente para superfícies refletoras. O que é superfície refletora? Como se tivesse uma camada de verniz nela. Então, quando a luz bate, ela reflete. O tomate tem uma películazinha que parece plástico. É isso que é superfície refletora, ó. Pega pouca tinta, é melhor vocês fazerem com pouco e pecar pela falta do que pelo excesso. Na pintura, o ideal é esse. É a gente pecar pela falta e não pelo excesso. Embaixo da sépala também tem, só que daí ela faz uma sombra pra cá. Não é uma sombra exata, né, embaixo dela. É uma sombra que continua ela aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho menos marcada, espalhando. Limpei o excesso da tinta no pincel. E agora eu vou passando sobre essa sombra. Mesma coisa do outro lado. Essa aqui, eu vou usar um pouco de vermelho escarlate junto, pra fazer uma sombra mais marcadinha, aqui. Pega o vermelho vivo, coloca um pouquinho mais aqui, pra deixar mais evidente ainda essa sombra, a parte escura. Pra parte escura ficar mais evidente, é só a gente reforçar a parte clara. Aqui eu vou tirar um pouquinho do excesso com o vermelho vivo. Acho que ficou muito grande. Vamos só lembrar que a Pro tá gravando os vídeos, e às vezes pode ter algum barulho ambiente, tá? Aqui eu vou pôr um pouquinho do vermelho vivo pra destacar esse fundo do tomate, pra não ficar uma coisa só, mas depois vem uma leve luzinha seca aqui depois de seco, tá? Aqui também a gente pode colocar um pouquinho assim, ó. Mas bem pouquinho. Aqui também. Só pra destacar mais essa folhinha quando a gente for fazer depois. Aqui eu vou pôr mais vermelho vivo. Aqui o desenho tá me parecendo um pouquinho torto. Vou dar uma leve arrumada com a cor de fundo, pra ele ficar mais redondinho. Melhorou. Vou com o rosa bebê e vou fazer uma leve luzinha aqui. Tiro até o excesso e faço uma leve luz aqui. É bem pouquinho agora, tá? Porque é só a primeira camada. Tiro o excesso de novo do rosa, põe só um pouquinho aqui, ó. Vejam que não tem quase nada de tinta no pincel. É só pra dar um toque.
Só pra gente saber onde vão essas luzes depois, né? E um pouquinho aqui. Tira o excesso e espalha. A gente vai deixar secar e vai voltar pro tomate com essas luzinhas, tá? Aqui, gente, se eu quiser, posso pegar um pouquinho do vermelho escarlate com vinho e fazer uma sombrinha redonda assim, ó. Arredondar mesmo. Vou até pegar mais vermelho escarlate. Pra mostrar que o nosso tomate, ele tem essa volta redonda, tá? Então, ou seja, eu pego da sombra daqui e vou arrastando ele pro lado. Tá vendo? A gente deixou uma curva aqui, ó, meio arredondada. Vamos pegar mais, tirar um pouco do excesso junto com o vermelho. E passa daqui pra lá. Aqui eu também vou deixar mais vinho, depois eu venho com rosa. Vamos ligar um pouco a luz pra ver como tá ficando? Tem a voltinha aqui, ó. Tá vendo? Que já dá um destaque. Vou reforçar um pouco mais essa volta com o vinho ainda. Aqui a gente pode pegar um pouco mais do vermelho vivo, se achar que pôs muita sombra. Aqui a Pro não ensina só a pintar, ensina a apagar os erros também, né? Então, toda vez que eu erro, é bom pra vocês poderem ver. Tá faltando muita tinta aqui também. Aqui também. Ok? Vou arrumar um pouquinho esse contorno, gente, que não ficou muito legal. Como que a gente arruma? Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra fora do risco e vai arrumando o contorno. Vou reforçar um pouquinho mais esse fundo com o rústico aqui, porque senão não vai ficar, não vai diferenciar o fundo, né, do tomate. Tá vendo? Deu um certo destaque, né, ó. Melhor, né? Aqui, gente, desculpa ficar andando na tábua toda hora, mas ela não tá grudada na mesa, né? Então, ela faz isso mesmo. Aqui eu vou dar uma aumentadinha nessa sombra. Ok? E a gente vai esperar secar pra continuar esse tomate. Agora, vamos para o meio tomate, aquela parte metade, né? Vamos fazer primeiro essa parte aqui. Pra essa parte, eu vou usar ainda esse mesmo pincel. E nós vamos fazer da mesma forma. Então, pra sombra, eu vou usar o vermelho escarlate. Intermediário, vermelho tomate. Não tá dando pra ver na tela os vermelhos, mas são essas cores que eu tô usando, tá? E aqui eu vou usar o vermelho vivo.
Não tem os 3 tons? Usa só um. E aí vocês podem usar, só que o seu tomate pode ficar mais escuro, porque daí vocês podem usar o púrpura no lugar do vermelho escarlate, tá? Vermelho escarlate sombra, vermelho tomate intermediário, vermelho vivo na luz, ok? Pronto. Esse vai ser preciso a gente reforçar mais o chão dele, tá? Então, a gente pega o rústico que a gente usou pra fazer a sombra e reforça aqui. Bem melhor, né? Reforçado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vai usar um pouco do rosé, tá? Com o vermelho tomate pra fazer esse centro aqui. Então, eu vou usar um pouquinho do vinho pra fazer a cavidade. O rosé pra dar uma leve iluminada. E o vermelho tomate pra preencher. Pode preencher, ó, sem pincelada certa. Porque nesse caso, as sementes não tem uma pincelada certa mesmo. Então, vocês podem preencher aleatoriamente, contanto que preencha, ok? Pega um pouco do rosé, vai brincando. O que é brincar com as cores quando a professora fala? Vocês podem usar, às vezes, o rosé, às vezes vocês usam um pouco do vermelho, tá? Vocês vão intercalando o uso das cores. Então, aqui eu quero um pouco do rosé. Aí, aqui eu quero um pouco do vermelho, ó. Não tem uma regra na forma de pintar, tá vendo, ó? Não é reto, nem redondo. Eu tô seguindo mesmo o padrão das sementes, que é totalmente aleatório. De novo, a gente vai deixar secar. Deixa eu terminar de preencher aqui, que eu não preenchi. E vai fazendo outras partes desse mesmo tomate, tá? Agora, com o branco... E aquele mesmo pincel da Condor, só que limpa ele muito bem. O outro pincel que nós acabamos de usar, porque ele vai estar com vestido de vermelho. E é importante que o branco não esteja sujo, tá? Aqui a gente vai passar o branco. Nessa hora, se quiser, pode usar a misturinha pra ajudar a preencher. E aí, conforme for se distanciando dessa semente, a gente vai usar um pouco do rosé. Aqui também pode usar um pouquinho do rosé. Mas o importante é que esse meio fique branco, tá? Esse meio aqui. Vou lavar o pincel de novo, pra continuar ali com o branco.
Não se preocupem em deixar a pincelada reta, porque não é reto, né? Não é curvo apenas, não é reto apenas. É tudo junto e misturado, ó. Ok? Vou com o vermelho vivo aqui, mais perto da casca, né? Calma que aqui a gente vai separar uma parte da outra já já. Não precisa se preocupar, não. E continuo também com um pouco de rosé, misturando com o vermelho. A mesma coisa que nós fizemos ali dentro da semente, só que agora fora da semente, tá? Deixa eu tentar fazer menos sombra pra vocês, vou virar um pouquinho, acho que assim melhora. Bom, ainda tá fazendo sombra, mais ou menos a parte que eu estou pintando, tá dando pra vocês verem. Que é o que importa, né? Mais aqui. Vamos pegar o vermelho escarlate pra fazer a sombra aqui. Calma que daqui a pouco tudo se separa. Não precisa se preocupar. Misturo o rosé e o vermelho, rosé e o vermelho, rosé e o vermelho, tá? Vão intercalando. Então, olha como tá o contexto, né? Nosso tomate fechado, nosso tomate aberto. Vejam se não ficou nenhuma parte sem preencher com tinta, porque tem que preencher tudo. Deixar tudo bem preenchido, tudo bem arrumado. Que depois, quando a gente faz sombra e luz, não dá mais pra preencher se estiver faltando. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Vou voltar aqui no centro. Haja vista que agora ele já tá mais ou menos seco. Vou dar uma reforçada na minha sombra. Ó, se a gente reforça a sombra, a cavidade aparece mais, tá? Aqui, gente, eu vejo a necessidade de usar um púrpura. Aqui, ó. Pra não ficar tão escuro como o vinho, mas também pra não ficar claro como tá ficando. Pega a tinta só na metade do pincel, eu tô usando aquele pincel que eu gosto, o referência 421, número 4 da Condor. Mas também podia ser aquele da Castelo, que eu já mencionei algumas vezes. Pra dar uma leve escurecida, tá? Vou limpar o pincel, o mesmo pincel que eu tô usando. Vou pegar o ocre ouro e o amarelo bebê. Com o ocre ouro, eu vou dar uma escurecida nas pontas aqui, aonde vem a semente depois, tá? E posso dar umas puxadas assim, ó, pra uma cor já entrando na outra. Pega um pouquinho do branco também, faz umas puxadinhas assim, umas manchinhas, pra não ficar nada muito padronizado. Pode fazer com filete também, não tem problema.
se preferir, tá? Como que faz com filete? Vou mostrar pra vocês. Esses padrões, esses questões não padronizadas, ó, faz uns pinguinhos assim, ó. A gente ainda não acabou o tomate, então você não precisa ter tanta preocupação em fazer muitas sementes e coisa e tal, tá? Porque nós não acabamos ainda. Com essa mesma cor, o que que a gente vai fazer? Com vinho agora, na verdade, a gente vai separar essa parte de baixo, que é da casca, nessa parte do meio aqui, que é da abertura dele, né, do tomate. Falei que esse módulo era de legumes, mas tomate é fruta, né? Mas como entra ali nas saladas, tudo bem. Não tem problema. Separando uma cor da outra. Posso pegar um pouquinho do púrpura e dar uma leve escurecida. Ou do próprio vinho também. Com o vermelho vivo, eu dou uma iluminada aqui. Certo? E com o rosa bebê, eu posso separando as partes, ó. Não é muito liso, tá? Então, não é um contorno preciso. Não tem que ficar lisinho, não tem que ficar um fiozinho. É pra ficar texturizado mesmo. Certo? Pode fazer alguns assim, ó. Porque isso não é luz, e sim são as marcas do próprio tomate. Outras assim. Aí umas eu posso fazer reto de novo. Estamos usando o rosa bebê agora. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais escuro. Que é como se fosse aquela dobrinha do tomate, né? Que o tomate tem interno. Entra um pouco. Podemos melhorar essa sombra aqui no tomate de baixo. Que daí vai deixando mais evidente a separação de um tomate com o outro, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vai deixar secar, depois volta com alguns retoques, enquanto... Bom, voltando ao foco do nosso tomate, já fizemos a batata doce. Então, vamos voltar ao foco do nosso tomate. Bom, voltemos ao nosso tomate, então. A gente vai usar agora as cores branco, rosa bebê, tá? Talvez não apareça na tela de novo, mas eu vou sempre falando pra vocês. Rosé, amarelo bebê, o ocre ouro eu vou deixar aberto caso necessário para dar mais alguns retoques, tá? E o vermelho vivo. Se for necessário outras cores, a gente pega outras cores, tá? Então, eu vou voltar aqui com o rosé. Vamos lá, deixar distante. Vamos lá. Precisa do pincel estar bem sequinho, porque agora a gente vai fazer mais luz e sombra seca. O pincel precisa estar bem sequinho, porque a gente vai fazer mais, vai trabalhar mais com luz e sombra seca, tá? Vou descer um pouquinho, porque primeiro a gente vai fazer o grandão mesmo, que já tá seco, ó. Tá? Não tá saindo mais na mão. Então, vamos fazer o grandão. Vou pegar
o rosa bebê, tirar todo o excesso no meu pratinho e vou fazer uma luzinha seca aqui. Pra quê? Pra evidenciar ele, tirar ele desse fundo. Quando eu falo tirar do fundo, é o seguinte, gente, tá tudo a mesma coisa, porque como são cores muito parecidas, eles estão muito iguais, né? O fundo com a nossa peça pintada. Então, por isso que eu coloco alguns pontinhos de luz pra gente tirar. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de rosa bebê. Aqui, ó, que daí a gente evidencia essa curvinha que nós criamos. Ok? Continuo com o rosa bebê. Eu vou um pouquinho aqui no centro. E ponho um pouco mais aqui. Aqui eu vou fazer redondo. E vou dar uma leve puxadinha pra lá. Pra deixar ele com um aspecto redondo mesmo. Se a gente faz luz e sombra redondas, então ele acaba ficando com um aspecto redondinho, tá? Ele acaba arredondando o formato dele, tá ok? Aqui, sinto a necessidade de uma leve sombrinha, bem pequena, embaixo dessa folhinha. Então, eu vou voltar com o vinho e faço uma sombrinha aqui, ó. É como se fosse a sombra dessa parte aqui, marcada, tá? Pronto. Feito isso, agora a gente vai pegar o branco, vai colocar um pingo aqui. Lembrem-se, é uma superfície refletora. Vai fazer várias batidinhas em volta desse branco, sem pegar mais branco. Vai tirar do branco já colocado e bater, ó. Vou dar uma leve suavizada para não ficar tão marcado, mas só em volta da onde eu já bati. Tá vendo? Vou pôr um pouquinho mais de branco. Batidinhas, ou vai ser batidinhas ou movimento circular. Nada além disso, ok? Fiz isso nesse tomate, nessa parte do tomate. Vou colocar mais um pontinho aqui, mas muito pouco, e um aqui marcadinho. Ok? Fiz. Se a gente quiser, nós podemos pegar também o verde pistache, ou até mesmo o verde oliva, como nós fizemos na cenoura, pode fazer um pontinho de verde nesse tomate. Pode ser aqui, por exemplo, ó. Mas eu recomendo fazer ele com a tinta vermelha seca, que daí ele fica parecendo mais... que tá amadurecendo, tá? Que acabou de começar a pegar o ponto de amadurecimento e ainda não sumiu completamente o verde. Tá vendo? Aí ele fica uma espécie de luzinha, mas ao mesmo tempo um verdinho pistache. Tira o excesso se necessário. Mas isso também, gente, é opcional, tá? Isso a gente dá mais realismo, caso queira, óbvio, né? Posso pegar o vinho aqui e deixar o vinho, porque afinal de contas o vinho tem que pegar o verde pistache também, né? Ó. Tomate trabalhado nessa parte. Vamos para o tomate agora aberto. Enquanto secava ele, eu fui fazendo depois, eu fiz alguns pontinhos aqui, ó, só com o vinho para mostrar para vocês, porque eu fiz alguns testes, tá? Agora a gente vai terminar os efeitos dele. Pega o pincel 421 que a Pro gosta, reforça esse branco aqui, que tá meio apagado, porque branco, lembra? O branco pode sumir depois de um tempo, depois de seco, então é bom a gente dar uma reforçada. Aqui no meio, com o rosé, a gente vai fazer uma nuvenzinha assim, ó, como se fosse aquela polpa que fica lá atrás, sabe? Sabe aquela polpa que fica atrás das sementes? A gente pode fazer uma nuvenzinha assim, ó, movimentos circulares, tá?
Tá vendo que são detalhes que vão deixando mais realistas, mais semi-realista. Quando eu falo semi, gente, é que é muito difícil uma pintura... Acontece, óbvio, mas às vezes a nossa pintura não fica tão realista. Mas ela fica bem próxima ao real, tá? Com detalhes do real, né? Então, isso já ajuda bastante. Posso pegar um pouco do rosa bebê e do branco e fazer, assim, umas sementinhas ao fundo, assim... Tudo na pontinha do pincel eu tô pegando tinta, ó. Bem na pontinha. Bem na pontinha mesmo, ó. Tá? Essa artesã que vos fala não serve pra ter unha pintada, porque usa unha pra tudo, né? Vocês já perceberam. Vamos lá. Aqui eu vou dar umas puxadinhas assim com o branco, mas bem pouquinho, tá, gente? Pra parecer aquelas raizinhas das sementes. Posso dar outros pinguinhos com o ocre e ouro. Intercalo com o amarelo bebê, pra ficar algumas mais escuras, outras mais claras, tá? Olha. Faço uma ligação entre elas, porque elas têm que sair de algum lugar, né? Elas não podem estar no meio do nada, então eu posso fazer umas ligações assim. Nada que seja um pontinho certo, né? Não é um traçado certo, assim, preciso. Tô usando o filete pra fazer as sementes, mas vocês podem usar a pontinha do pincel como eu usei antes. A pontinha do pincel é até boa pra fazer algumas sementes ao fundo, porque elas ficam mais apagadinhas, né? Como o pincel, ele tira mais a tinta, então elas ficam mais apagadinhas. Posso usar o filete ou até mesmo o pincel pra fazer... Pega só na metade do pincel, né? O branco ou o rosa bebê e o rosa bebê juntos. E aí eu posso ir fazendo aquelas luzes assim, aquelas marcas que tem o tomate assim aberto. Isso já me ajuda a separar a casca da parte aberta, né, do tomate. Lembrem-se, não é uma linha exata, né? Posso usar o filete para ajudar a fazer outros pontinhos com o branco, assim, ó. Vejam que eu não tô me preocupando em ficar um contorno, porque não é um contorno, é para ficar mesmo bagunçado, certo? Ó. Posso pegar o vermelho vivo e reforçar aqui depois de seco, porque daí fica bem mais evidente o vermelho. Posso reforçar a sombra. Então, são todos os detalhes que vão mudando a nossa pintura. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho mais de semente, porque eu senti falta. Posso arrumar aqui também, ó. Na polpa. Puxar um pouco mais de branco. Fazer esse branco entrar. Então, são detalhes que vocês vão fazendo depois, né? Depois de seco, vocês retocam. Ai, Verônica, que pintura mais difícil. Eu não vou conseguir vender pelo preço que tá dando trabalho. Gente, amplia esse tomate, pinta só o tomate. Amplia, sei lá, as flores e pinta as flores com a cenoura. Sabe? Cria, imagina aí. Eu tô ensinando vocês a pintar vários elementos. Mas quem vai fazer a montagem do trabalho de vocês são vocês, né? Eu poderia muito bem fazer um trabalho mais simples pelo custo do curso, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é que vocês aprendam, né? Então, aprenda o maior número de elementos possíveis e imagináveis. Aqui eu vou puxar como se fosse umas veinhas saindo da polpa. Possíveis e imagináveis para que a gente possa, né, trabalhar aí.
colocando mais branco com rosa, só nesse pedaço, pra dar um pouco mais de luz, não ficar tão marcado. Posso arrumar mais ainda as minhas sementes. Deixo umas não muito exatas, outras já exatas. E faço aquelas puxadas, né? E é isso, gente. Pro tomate, nós terminamos, né? Na verdade, eu falo que terminamos, aí eu olho e penso que pode ter mais um item. Posso fazer um branquinho aqui assim, pra diferenciar o fundo. Branquinho eu tô usando rosa bebê, tá, gente? Ok? Tiro o excesso aqui, se eu vazei. Aqui também, e foi. Certo? Então tá, vamos fazer agora a folhinha do tomate? Para as folhas do tomate, nós vamos usar verde maçã, branco, que já estava aberto, verde pinheiro e o verde pântano, tá? Vamos fazer folhinha por folhinha. Então, o que a gente vai fazer? De novo, não vai aparecer no vídeo, porque senão não consigo focar só nas folhinhas, né? O interessante para vocês são as folhinhas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar com o verde maçã e o verde pinheiro, tá? Então, eu vou fazer, onde tem sombra, verde pinheiro. De novo, gente, sem alisar demais, ó. Aplico e dou umas puxadinhas parando no ar. Tá vendo, ó? Ó, como se eu estivesse varrendo o meu pano. Na outra ponta, vou preencher com... Não precisa lavar o pincel não, tá? Com o verde maçã. Não tem o verde maçã? Pode usar o verde folha ou o verde abacate. Eu gosto do maçã porque eu acho ele clarinho. E combina com a folha do tomate. Tá vendo? Depois, com o verde pântano, eu vou fazer uma sombra mesmo. Ó. Sem alisar muito. Deixando uns risquinhos. E vou dar uma leve iluminada com o branco. Também posso usar agora o amarelo bebê. Se eu não quiser usar o branco, pra não ficar muito branco, porque folha não costuma ser brilhante, né? A do tomate menos ainda. Eu posso usar o amarelo bebê. Aí, o que eu vou fazer? Com o filete, vou pegar o verde e colocar um pouquinho aqui, pra não ficar tão escuro, o verde com um pouquinho de branco, ó. E aqui também o amarelo ou o próprio branco, tá? Mas sempre fazendo a contrapartida. Se tem luz, tem que ter uma sombrinha, ó. Fiz a folhinha do tomate. Só que eu achei que esse contorno de baixo ficou muito grosso. Eu posso dar uma tiradinha, porque é só pra destacar ele com relação ao fundo. Agora melhorou bastante. Vamos continuar? Então, verde pinheiro. Nessa, gente, eu posso fazendo verde pinheiro em várias, pra depois vir com verde maçã, tá? Nesse caso, não tem problema. A área é pequena, não tem muito que se misturar, então não tem problema, não precisa fazer pedaço por pedaço. Vou com o verde maçã, eu lavei um pouco o pincel porque tinha muito verde pinheiro nele, né? Preencho outra ponta. Ok? E agora, o que eu vou fazer? Com o amarelo bebê e o branco juntos no pincel, ou só o amarelo, se vocês acharem que vai ficar muito branco.
eu vou fazer as minhas luzes. Sem alisar muito. Aqui eu vou aproveitar para fazer um pouquinho, porque separa uma coisa da outra. Aqui também. O que é alisar? Vamos recapitular. É ficar esfregando a tinta. Não tem necessidade disso. Faço a ponta mais escura e complemento com a ponta mais clara do lado. Aqui eu posso separar os dois, que tá muito junto, é muito verde. Mesma coisa aqui. Faz a ponta. Aqui também faz a ponta. Pega um pouquinho do verde pinheiro e contorna a ponta, né? Pra ficar escura também, pra dar um destaque. Aqui também. Ok? Vamos pegar o verde pântano e reforçar as sombras, como nós fizemos no outro, né? Então, aqui tem. Aqui embaixo tem também. E aqui também. Vamos recapitular o que é alisar, né? Que eu acho que eu tô falando muito e vocês podem ficar confusos. O que não é alisar? Eu aplico a tinta e deixo a marca das pinceladas, tá? O que é alisar? Aplico a tinta e tiro a marca, ó. Esfrego tanto que a marca vai saindo, tá? Tudo bem? Isso é alisar, tá bom? Vamos lá que a gente já tá terminando essa parte aqui. Vamos fazer esse, que é a mesma coisa. Verde pinheiro aqui embaixo e puxa. Verde maçã na parte de cima. Gente, quando eu falo parte de cima, eu tô analisando como é a folhinha. Não estou analisando a parte de cima ou de baixo de um desenho. Então, assim, não é que essa seja a parte de baixo e essa a parte de cima. Eu tô analisando a folha. Se eu virasse o meu pano, entendeu? Como a folha seria. Então, a parte de baixo de uma folha é onde ela nasce. Aqui pertinho do tomate. E a parte de baixo de uma folha? Desculpa, a parte de cima é onde ela termina. Fez isso, agora eu vou de novo com o amarelo e o verde, para evidenciar aqui. Faço a minha ponta, porque a folhinha do tomate, ela tem essas pontinhas, né? Faço a minha ponta também com o verde escuro, do lado do claro, onde tem claro pode ter escuro para evidenciar. Não é? Depois eu vou com o verde pântano. Viu? Tudo sem alisar, tá, gente? Tudo sem alisar pra poder ficar bem mais natural, tá? Vamos fazer essa parte agora? Vamos lá. Mesma coisa, só que agora eu vou vir com o verde pinheiro de lado. Não tem problema ser uma coisa só aqui nessa junção, que daqui a pouco a gente separa. Verde maçã lá na ponta. Não vou preencher essa pontinha, porque ela vai ser verde pântano, tá? Ó, pega o verde pântano e faz aquela voltinha que tem em cima, onde foi o corte do tomate, onde cortou do pé.
Pego mais verde pântano e escureço de um lado, sem marcando mesmo, né? Sem suavizar, na verdade, é isso que eu ia falar. E depois, o amarelo com o branco do lado contrário, ó. Sem alisar, são puxadinhas pro lado. Aqui também eu posso pôr um pouquinho pra separar ela, tá? E agora, o que que eu faço? Agora eu vou fazer aqui em cima, um pouquinho só do claro, eu tô usando o amarelo, aqui em cima. Porque assim, quando eu faço essa curvinha em cima, eu dou a entender que ele é fundo, né? Então, tem uma certa cavidade ali, tá vendo? Aqui eu posso puxar um pouco do escuro. E aí, com o verde e o amarelo, não aconselho usar o branco agora, a gente separa essa parte da outra. Pode dar umas alisadas com o filete, né? Pôr o filete e dar uma alisadinha assim, pra ficar bem marcadinho, ó. Alisado que eu falo é deslizar com o pincel, tá? Ó. Se quiser, pode reforçar o tom mais claro também nos outros, com uns risquinhos. E fizemos a nossa folha do tomate. Vamos ver como ficou o tomate todo? Certo? Viu só? Mesmo com algumas coisas um pouco diferentes, né, do que era de 2018 para agora, o tomate continua bem vermelhinho e bem suculento. Eu particularmente adoro tomate, tanto comer quanto pintar. Quer saber mais sobre essa aula ou qualquer outra aula online que a gente tem? Me chama no WhatsApp, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, e também vou pedir para a produção colocar na tela. Para aqueles que não querem aula online, eu vou disponibilizar alguns riscos de tomate para vocês treinarem bastante, como eu já disse. Eu sempre disponibilizo nas redes sociais, que também ficam aqui na descrição do vídeo, então já corre lá e me segue se você ainda não me acompanha. Então, gente, muito obrigada até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beijinhos e até a próxima!